Boa noite para todo mundo, né? Eu ia dizer que aqui choveu o dia inteiro, tá um frio, bem típico de clima do sul, né? Não sei como é que tá em Santa Catarina, mas aqui tá chuva o dia inteiro chovendo, e o frio, né? Na sequência do nosso processo de formação que a gente está fazendo, nós vamos conversar hoje sobre a organização e funcionamento do SUS, né? Organização das ações e serviços do SUS, ou seja, como é que funciona ele na prática. A gente conversou sobre os conceitos de saúde, a gente conversou sobre a história da política pública de saúde. Eu só queria fazer uma rápida retomada aqui para a gente poder entender como é que esse tema se relaciona com os temas anteriores. A gente falou que, ao longo da história, sempre houve um, um tensionamento, que a gente chama, né, um conflito, vamos chamar assim, entre modelos diferentes de saúde, e tem a ver com a concepção de saúde, né? Tem um que é um modelo de saúde, que é o que nós defendemos, que é a ideia da saúde como direito, e tem um outro modelo, que é o modelo mercadológico, mercantil, né? Que trata a saúde como mercadoria. São duas coisas diferentes. Para um conceito, a saúde é um direito, e para outro, a saúde é uma mercadoria. Esse é o fio condutor, eu diria assim, da nossa discussão desde o início. A gente vai ver, porque parece às vezes que a gente falando sobre essas coisas parece uma coisa meio, sabe, uma viagem, assim, que isso, né, não tem concretude, vamos chamar assim. E tem. A maneira como a gente organiza a saúde, os serviços, as ações e serviços de saúde tem a ver com o modelo de concepção de saúde, né? O dinheiro que a gente vai investir para fazer saúde, por trás disso tem uma concepção de saúde, tem uma concepção de sociedade, tem uma concepção do que seja o direito à saúde, sempre vai ter. Se eu privilegio, por exemplo, uma suposta um suposto equilíbrio fiscal, e para isso eu congelo os gastos em todas as áreas, incluindo a saúde, isso tem a ver com uma concepção, e não é a única que tem. Nós congelamos no Brasil, por 25 anos, as ações, os gastos na área da saúde, na área das políticas públicas, das políticas sociais em particular. Isso compromete a saúde, vai comprometer, certo? Isso, por trás disso, tem uma concepção de sociedade, tem uma concepção de Estado. Aquilo que a gente já falou antes, que é Estado mínimo, enfim, né? E o modelo é a mesma coisa, ela se pauta por princípios, né? Por aquilo que considera-se ser necessário para garantir o direito das pessoas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E é legal conversar sobre isso, porque isso tem a ver com a vida prática de vocês. É vocês que lidam com a unidade de saúde lá no seu município, com um hospital ou o hospital de referência na sua região. É disso que eu estou falando. Quando a gente fala de ações e serviços de saúde, é disso que a gente está falando. Quando eu adoeço, para onde que eu vou? Né? Se eu quero fazer alguma coisa preventiva, como é que eu faço? Se eu preciso tomar uma vacina, eu vou aonde? Em qualquer unidade? Não, eu não vou em qualquer unidade, eu vou provavelmente na unidade de referência do meu bairro, né? Quando a gente diz que a porta de entrada, olha só, a porta de entrada do SUS é a atenção básica, isso é uma concepção de modelo, né? Que ele é ascendente, de baixo para cima. Você tem que entrar no Sistema Único de Saúde, pela Unidade Básica de Saúde, aí tu vai consultar lá. Eu estou com suspeita de, não sei, um nódulo nos seios, vamos chamar assim. Aí, o que eu faço? Apenas uma suspeita de um autoexame que você fez. Você vai direto para o hospital? Não, você não vai direto para o hospital, porque não é uma coisa emergencial. E aí já tem outra concepção. Se há emergência, eu vou direto para o hospital. Isso é um modelo de organização do sistema. Se eu estou com essa suspeita de nódulos, por exemplo, nos seios, eu vou lá na unidade básica de saúde, vou solicitar uma consulta com um clínico geral, que vai me encaminhar provavelmente para um especialista, que por sua vez vai me pedir uma série de exames, e assim eu vou fazendo dentro do sistema, né? Comecei pela atenção básica e vou entrando lá.
é sobre como se organiza isso que a gente está falando aqui. Por que não tem hospital em todos os municípios? Porque tem um modelo de concepção, de organização de serviços que diz o seguinte: não tem sentido ter hospital no município de 3 mil habitantes, né? Um hospital grande, de referência. Não, a gente vai organizar o sistema de forma regionalizada. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós vamos fazer isso a partir de um vídeo bem curto que nós fizemos aqui no CEAP para tratar sobre esse tema nas oficinas que a gente fez. Eu vou compartilhar com vocês aqui o vídeo. Quero que vocês prestem muita atenção, porque lá tem todos os conceitos que a gente vai trabalhar. E depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. E a dinâmica nossa vai ser o mesmo de sempre. Depois eu quero ouvi-los, inclusive. Eu quero saber como é que está lá na comunidade, no município de vocês. Como é que os gestores estão fazendo? Como é que vocês estão fazendo? Como é que o sistema está funcionando? Né? E mais do que isso, ele está respondendo à nossa necessidade, ele está garantindo o nosso direito. Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu vou apresentar aqui o vídeo, deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. Vocês conseguem ouvir o som? Sim. O tempo é de perdas, riscos e dilemas até agora desconhecidos. Discursos de ódio e contra a vida ganham adeptos e governos no mundo e no Brasil. Interesses de especuladores financeiros são colocados acima até da vida humana. Os dirigentes neoliberais do país abandonam qualquer projeto de desenvolvimento nacional. As diferenças entre ricos e pobres são cada vez maiores. Os mais ricos são os que pagam menos impostos. Milhões se submetem à precariedade das condições de trabalho e à informalidade. A desinformação e as mentiras bloqueiam o debate público. Projetos contra os direitos e a vida do povo e da nação são fortalecidos. Nesse quadro de ofensiva neoliberal e abandono das políticas públicas, a pandemia Covid-19 faz centenas de milhares de vítimas fatais no Brasil. Quando a vida de todos está em risco, a defesa do SUS é a maior necessidade do povo brasileiro. Para defender o SUS, é preciso compreender como é construído, como funciona e as normas que o regulam. Após décadas de debates e mobilização, a escolha da sociedade brasileira inscrita na Constituição Federal é a saúde como direito humano fundamental à vida. E, por isso, direito de todos e dever do Estado. O Sistema Único de Saúde, SUS, foi criado para que o Estado brasileiro garanta a saúde como direito de todos. Alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer. Todos os fatores que interferem nas condições da vida humana são assuntos da saúde pública. Por isso, o SUS desenvolve ações e serviços que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Com esse entendimento ampliado, os princípios e as diretrizes do SUS são estabelecidos na Constituição Federal e nas leis federais número 8.080 e 8.142, de 1990. Para entender o SUS, é preciso conhecer os princípios que o regem. Princípios são como as fundações de uma casa e servem de orientação a todas as ações dos gestores e equipes. Os princípios do SUS são a universalidade, a integralidade e a equidade. Antes do SUS, apenas os contribuintes da Previdência Social tinham acesso a alguns serviços públicos de saúde. Com os princípios da universalidade e da equidade,
a saúde passa a ser direito de todos, conforme a necessidade de cada um. Pela integralidade, as ações e serviços de saúde do SUS se estendem a tudo que afeta a saúde das pessoas e são organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em redes de atenção. Por isso, as equipes de saúde são multiprofissionais e multidisciplinares, de várias áreas do conhecimento. O princípio da equidade determina que as pessoas sejam atendidas conforme as necessidades de cada um. O morador de uma localidade remota tem os mesmos direitos que o morador de um grande centro. Mas como é possível atender a todas as pessoas do Brasil em todas as suas necessidades de saúde e de modo igualitário? Para que os princípios sejam observados e o modelo de atenção funcione, são estabelecidas as diretrizes que organizam o sistema. Para ser universal, é preciso que o acesso à saúde esteja perto da casa das pessoas. Por isso, se estabelece a diretriz da regionalização. Os serviços e ações integram uma rede regionalizada, que garante o acesso ao sistema. Pela hierarquização, a partir da atenção básica, em cada região de saúde, os serviços de referência são organizados e oferecidos do menor ao maior município e entre estados, conforme a complexidade aumenta. A descentralização assegura a organização da saúde a partir da atenção básica nos municípios, com definição de atribuições, transferência de recursos pela União e estados e gestão única do SUS local. Porque quanto mais próximo do fato for tomada a decisão, há mais chances de acerto. No entanto, as diretrizes nacionais das políticas de saúde são definidas de forma tripartite, ou seja, de forma paritária entre municípios, estados e União. Cabe ao município localizar os problemas mais comuns em seu território e buscar as soluções. A diretriz da racionalidade estabelece que as decisões e investimentos são tomadas pelo gestor de acordo com as necessidades reais da população. Pela diretriz da resolutividade, quando uma pessoa é atendida pelo SUS, ela terá acesso a uma rede de serviços completos para a solução dos seus problemas de saúde. O SUS pode ainda usar de forma complementar o sistema privado quando for necessário. Na prática, acontece assim. Em todos os municípios existem serviços de atenção básica. A unidade básica de saúde é a principal porta de entrada do sistema. A maioria dos problemas são resolvidos ali mesmo, perto de casa. Mas, para garantir a integralidade da atenção à saúde, os gestores municipais, estaduais e da União, em conjunto, organizam um sistema regional de serviços especializados e decidem o fluxo de usuários entre municípios. Quando é necessário, o usuário é encaminhado pela unidade básica de saúde para o serviço especializado previamente definido, no Sistema Integrado de Serviços do SUS. A sociedade faz parte e participa do SUS por meio das conferências e dos conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde. A população de cada local aprova os planos e os projetos de governo para a saúde, apresenta as reivindicações, defende e faz o SUS avançar. O controle social é a maior garantia de políticas boas, adequadas à realidade e ao perfil da população de cada território. O SUS já está organizado e presente em todos os territórios do Brasil, mas a ideologia neoliberal tenta acabar com o SUS. Os governantes escolhem retirar recursos das políticas públicas, inclusive da saúde, enquanto garantem os rendimentos dos especuladores. As propostas do governo enfraquecem o modelo de atenção básica, promoção e prevenção da saúde. Cabe à sociedade brasileira reafirmar que a saúde e a vida das pessoas não são mercadorias, mas direito humano garantido a todos. O SUS cuida de você, e quem defende o SUS é você. Muito bem.
Conseguiram ouvir, assistir direito? Tá bom? Muito bem. A ideia nossa agora é a gente conversar um pouco sobre alguns elementos do vídeo e eu quero que vocês também falem bastante, porque eu gostaria de começar perguntando o seguinte: é assim que funciona o SUS no município de vocês? Do jeito que o vídeo retrata lá? Ou não? É perto da sua casa que as coisas se resolvem? Ou próximo, ou mais próximo possível da sua residência? Ou vocês precisam ir muito longe? Ou precisam esperar muito tempo? Como é que funciona o SUS no seu município? Eu queria só abordar algumas coisas que vocês falaram, inclusive a partir do vídeo, e tentar contribuir. A ideia é que a gente vá fazendo isso coletivamente, tentar contribuir com esse tema. E eu vou começar por aquilo que a Leia colocou aqui. Quando a gente organizou o SUS, eu vou tentar fazer uma retrospectiva. Há 15 dias atrás, a gente chegou até o Sistema Único de Saúde, né? A conquista do SUS. Nós conquistamos do SUS com esses elementos todos que talvez a Leia tenha trazido aqui, não com as nomenclaturas que a gente conhece, mas na ideia da saúde como direito, de que tem que estar disponível para todo mundo, que a gente tem que organizar um sistema de saúde para dar conta do enunciado do direito, né? Se eu tenho direito à saúde, o Estado tem que dizer como é que ele vai fazer para que o meu direito seja garantido, né? E nesse processo todo da construção da política de saúde, da construção do Sistema Único de Saúde, o que a gente fez foi isso. Em 88, a gente não disse que era o SUS. Em 88, a gente disse, é um direito, certo? E para dar conta do direito, nós vamos criar uma política pública chamada, e vamos chamar de Sistema Único de Saúde. O que é um sistema? Você sabe o que é o sistema? Isso não é por acaso. Sistema não é outra coisa do que um todo complexo funcionando de forma harmônica. O sistema do computador, não é assim que a gente fala? Entra um vírus e acaba com o sistema, né? O sistema elétrico do carro tem alguma imperfeição, não precisa todo o sistema estragar. Só uma imperfeição é suficiente para atrapalhar o sistema inteiro. Sistema é o todo. É por isso que a gente chama de sistema. Ele é um todo e tem que funcionar cada qual dentro da sua engrenagem. O motor é um sistema. Qualquer probleminha lá dentro do motor vai atrapalhar o sistema, o funcionamento, né? E quando a gente pensou o Sistema Único de Saúde, foi também isso. Primeiro, nós vamos ter no Brasil um único sistema de saúde. Não vai ter dois sistemas de saúde. Não vai ter um sistema público, um sistema mixto e um sistema privado. Nós temos só um, certo? Mesmo que a gente não tenha negado o privado, e nós não vamos negar o privado, a gente disse lá, o privado pode ser complementar ao Sistema Único de Saúde. Em determinadas circunstâncias em que o sistema público não dá conta ou precisa de alguma coisa, ele pode complementar com o setor privado. Parecia fantástico, né? O privado pode funcionar do jeito que ele quiser, a gente até vai regular. Aí, na época do Fernando Henrique Cardoso, a gente criou as entidades reguladoras, que vai regular o direito do consumidor e tudo mais, porque aí a relação é consumidor, é consumo, não é direito, é consumo a relação. Mas nós temos um sistema público, certo? Esse é o princípio fundamental. Mas, quando a gente criou o Sistema Único de Saúde, a gente disse o seguinte: esse Sistema Único de Saúde vai ter princípios e diretrizes. Isso é fundamental. De novo, a gente está voltando aqui às questões teóricas, né? No início da nossa oficina lá, a gente falou do conceito de saúde, do conceito de... E aqui, de novo, a gente vai entrar em questões teóricas. Porque é isso. O que segura... teoria e prática andam juntos. Se eu não tenho a teoria na cabeça, ela não vai se tornar prática. E a prática, ao mesmo tempo, ele tem que alimentar a teoria, né? Nós somos defensores dessa ideia. É o que alguns chamam de dialética. É a prática sendo pensada para que a gente possa melhorar a teoria. É assim que funciona, né? Teoria e prática.
Então, a gente diz o seguinte, esse sistema que nós vamos criar, ele vai ter 3 princípios fundamentais, que a gente não vai abrir mão, isso que a gente estava falando aqui. Universalidade, primeira coisa, é para todo mundo. Isso é fundamental, é o alicerce, disse lá o vídeo, né? É como se fosse a base da casa. Se não tiver isso, se perde a ideia do Sistema Único de Saúde. Ele é para todo mundo e é para universal, inclusive para aqueles haitianos que chegam em Chapecó, como foi citado aqui. Todos eles, eu que vim do Paraguai para cá, também tenho direito, mas ainda agora porque sou naturalizado. Mas antes, se a minha mãe vem me visitar, que não é brasileira, ela vai chegar aqui, se acontecer qualquer coisa, ela vai ter direito, né? Não é só nem para os brasileiros, é para todo mundo, certo? Esse é o primeiro princípio. O segundo é integralidade. A palavra já disse, é tudo, é integral, como dizia a Leia, desde a atenção básica até o procedimento mais alto possível. Vamos chamar assim, desde a minha dor de cabeça, eu sempre brinco dizendo assim, desde a minha dor de cabeça até o transplante de coração, que talvez seja um dos procedimentos mais complexos na saúde que a gente pode fazer, né? Transplantar um coração. Pode ser que tenha outros também. Mas, enfim, tudo o que eu precisar, o sistema tem que me oferecer. E, aliás, mais, ou eu diria assim, mais do que o que eu precisar, o sistema tem que trabalhar para que eu precise o menos possível. Ou, se for o caso, eu não precise usar o sistema no sentido do procedimento. Por isso que eu tenho que fazer prevenção. Por isso que eu tenho que incorporar novas práticas de cuidado de saúde. Né? Como a gente tem feito muito devagarmente, alguns relataram aqui, estão incorporando acupuntura, não sei o que, outras coisas. Isso, né? Isso leva tempo, leva anos, às vezes leva gerações de luta para que a gente possa incorporar novos procedimentos alternativos. Aliás, hoje em dia não é mais nem alternativo que se fala, né? É uma outra expressão, porque não é alternativo, que a gente possa fazer com que as pessoas, né? O mundo muda, o mundo do trabalho muda, né? As circunstâncias mudam e o sistema precisa permanentemente acompanhar isso de modo que a gente possa, né? Fazer com que o cuidado à saúde seja sempre integral. Essa é a questão. Vocês percebem que não dá para colocar qualquer um no Sistema Único de Saúde. Tem que botar gente que pensa esses processos todos. Tem que colocar gente com capacidade para produzir novas tecnologias de cuidados de saúde, de modo que ela possa se conectar com a realidade, com os celulares, com, sei lá, com os aplicativos, com tudo isso o sistema tem que ir incorporando. E aí eu faço um parêntese aqui para dizer o seguinte, quando em 2016, com o governo Temer, congelamos os gastos públicos para os próximos 20 anos, 25, eu acho, 25, se não me engano, vocês têm ideia do que significa isso, do impacto na área da saúde? Nós não temos nenhuma condição de acompanhar, por exemplo, a evolução tecnológica na saúde, que a cada 6 meses muda enormemente. Nós temos que ter um complexo tecnológico público, de modo que a gente possa fazer isso no setor público e acompanhar esses processos todos, né? Se você não tem dinheiro, não tem como... E isso é uma opção política que se faz. Isso é muito importante. É uma opção política que se faz. Depois eu vou entrar, inclusive, no tema da nova PENAB para vocês entenderem como é que os modelos de saúde e a organização do sistema ali é pensado a partir de princípios que não necessariamente dialogam com os princípios da universalidade, da integralidade e da equidade. Né? Isso depende muito dos gestores, dos princípios políticos dos gestores que entram lá. Por isso, parece que para mim sempre volta no mesmo tecla. É na política que a gente resolve e a gente discute essas coisas. Não temos como negar a política nunca. Porque se a gente negar a política, vai estar... E não adianta chorar depois. Não adianta chorar depois. A gente deu poder para gente que acha, para pessoas que pensam diferente daquilo que a gente defende em termos de saúde. E eles estão fazendo coisas que vão completamente fora dos princípios da universalidade, da integralidade e da equidade. Essa é a questão fundamental. Além dos princípios, a gente disse o seguinte, o sistema público nosso vai ter diretrizes. O que são diretrizes? Aquilo que orienta, né? Eu dizia um poeta, se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.
Para o SUS não serve qualquer caminho. Por isso a gente tem algumas diretrizes de por onde vai essa organização toda. Quais são essas diretrizes? Regionalização. O vídeo mostrou isso. Nós vamos organizar o sistema de saúde num país de tamanho continental como é o Brasil, a partir da regionalização, ou seja, regionalmente a gente vai tentar resolver esses problemas. Eu tenho a 6ª Coordenadoria de Saúde, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tem 60 municípios. Passo Fundo tem 3 grandes hospitais, é o polo de referência, tem 3 faculdades de medicina. A Leia estava falando dos profissionais que são formados, aqui a gente forma 300 médicos por semestre e não tem profissional médico para as unidades básicas de saúde. Isso é inadmissível, isso é uma falha, assim, grotesca e estrutural do sistema de saúde, que responde a um tipo de princípio, responde a um tipo de modelo de organização. Por que a gente não consegue eles? E, Ludovico, não é porque eles ganham R$10 por consulta, porque isso não é verdade. Nenhum médico ganha R$10 por consulta. Não é assim, mesmo que apareça e supostamente ganhe 10, não ganham R$10 por consulta. Nem o enfermeiro não trabalha R$10 por hora, por exemplo, ou R$10 por consulta. Né? Tem outros cálculos que a gente precisa fazer, porque não a impressão que dá é que, coitadinho, eles ganham tão pouco. Não estou dizendo que eles ganham muito também, a gente precisa discutir sobre isso estruturalmente. Mas não é assim, é a mesma ladainha dos hospitais privados que dizem que eles cobram R$20, R$30 por procedimento de cirurgia, então não tem como fazer. Isso é mentira, porque só um equipamento que eles recebem do SUS vale R$2 milhões, que eles atendem também no setor privado e ganham lucro com isso, muito dinheiro com isso, e isso eles não colocam na conta, né? E parece que eles são as vítimas, às vezes, no debate sobre a saúde pública. Então, se a gente precisa organizar hierarquicamente, aliás, regionalmente, é assim que a gente vai organizar, não tem como fazer diferente. Então, o município de Joinville é a grande referência para os municípios ao redor de Joinville, a depender da complexidade. Não é assim que funciona? É assim que funciona, não tem como fazer diferente. Porém, isso não é tão simples assim. Por que tem o tal do CISREG? Por que tem fila? Por que tem as pessoas morrendo e não conseguem a consulta? Demora 6 meses e não chega, né? Tem vários outros elementos no meio dessa historinha ali do CISREG e da regionalização. Para vocês terem uma ideia, nós nunca conseguimos no Brasil resolver adequadamente a atenção regionalizada, né? Eu vou dar alguns exemplos. Lá no início, o princípio que tentava organizar regionalmente o Sistema Único de Saúde eram as normas operacionais básicas. Se vocês forem olhar a historinha do SUS, em algum momento vocês vão ver isso, a NOB 91, NOB 92, NOB 93 foram se aperfeiçoando, enfim, né? Era uma tentativa de organizar o sistema regionalmente, lá por ano 90. Depois, a gente inventou no Brasil um negócio chamado Pacto pela Saúde, vocês devem ter ouvido falar, e aí tinha 3 pactos, né? Pacto pela vida, pacto da gestão e pacto, não lembro qual que era a outra, que era exatamente fazer um pacto entre as regiões de saúde, de modo que possa atender adequadamente as demandas. E depois, nem isso não deu conta da organização, né, regionalizada, nós criamos o COAP. O CEAP, até se vocês entrarem na página do CEAP, tem um livrinho que a gente escreveu sobre isso. O COAP é o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde, que era a mesma coisa que o pacto, mas era o seguinte, assim, aqui na Coordenadoria de Saúde são 60 municípios. Esses 60 municípios sentam numa mesa, para exemplificar, e dizem o seguinte: bom, gente, todos nós aqui somos gestores da saúde. Vamos organizar esse negócio aqui regionalmente. Primeiro, vamos fazer um negócio chamado Mapa da Saúde. O que é o Mapa da Saúde? O que cada município tem de serviços de saúde? Todo mundo. Cleusa tem um hospital, a Mariani tem 2 hospitais, tem um hospital comunitário no município dela de 3 mil habitantes, ela é a gestora. Eu tenho, 5 leitos. A Leia não tem nada porque o município tem 1.500 habitantes, não tem nem por que ter um hospital, nem um posto avançado, não tem nenhum leito. E assim vai. A Terezinha é um polo central, eu tenho 55 leitos, então entende? Vamos fazer um mapa da saúde. O que tem? Tem hospital privado, tem hospital público, tem 3, 4 hospitais, e vamos fazer um contrato entre nós aqui. De modo que se a Maristela precisa de algum procedimento do município de 1.500 habitantes, o contrato já disse, a Maristela vai ser encaminhado no município da Terezinha,
e Terezinha vai disponibilizar o serviço para ela. Não é suficiente o que está aqui, então vamos contratar outros procedimentos. Então vamos resolver o problema regionalmente. Isso funciona? Nem sempre funciona. Aliás, o controle social não consegue nem acompanhar essa discussão em relação às regionalizações, né? Nem sempre funciona. E como é que funciona? E por que não funciona? Eu vou dar um exemplo para vocês, não sei se vocês também sofrem com isso. Aqui na região do Passo Fundo, e eu sei que não é só aqui, tem um município chamado, eu vou dar um exemplo, tem um município chamado Tio Hugo, tem 5 mil habitantes. Tio Hugo fica a 40 quilômetros aqui de Passo Fundo, 45 quilômetros de Passo Fundo. Passo Fundo é a referência. A Vera, que é lá de Tio Hugo, precisa fazer um exame de, sei lá, ela precisa fazer uma mamografia. A Vera precisa fazer uma mamografia. Esse exame de mamografia só tem aqui em Passo Fundo, certo? E não tem no público. Quem faz o exame de mamografia não é um laboratório público. Aqui na região não tem laboratório público que faz isso. Então, né, os municípios têm que fazer um contrato com esses laboratórios privados que fazem. E só tem aqui em Passo Fundo o laboratório que faz. Tem 2, 3 laboratórios. E essa mamografia, estou chutando aqui porque não tenho nem ideia de quanto custa, custa R$400, certo? O que o município de Tio Hugo faz? E a Vera precisa disso e o município diz, eu não tenho. Isso o SUS não te dá. Só que eles são tão bons que faz o seguinte, ó, Vera, vai lá, você paga os R$400, depois o Tio Hugo, o município, vai te devolver 50% desse valor, vai te dar R$200. Assim, numa enxurrada de exames por aí, em toda a região, é assim que funciona. É assim que funciona. E aí eu pergunto para vocês, se eu sou dono do laboratório, vocês acham que eu vou lutar para que o SUS funcione? Vocês acham que me interessa que a regionalização funcione como deveria funcionar? É lógico que não, se eu estou ganhando dinheiro com isso. E eu ganho 100%, a Vera me paga 50% e o município me paga outro valor, certo? Ele alimenta um sistema privado que fica muito feliz que o sistema não funcione como deveria funcionar. Eu vou dar um outro exemplo para você. Alguém falou dos médicos que atendem primeiro o privado, depois vai para o público. Esse é outro problema gravíssimo que a gente tem em relação aos profissionais de saúde. Vou dar um exemplo aqui de Passo Fundo. Aqui em Passo Fundo, a Flávia vai lá no consultório da Cleusa, que é uma médica, certo? E diz a Cleusa, faz todo o procedimento, exame, olhou e diz, ó, Flávia, tu vai ter que fazer uma cirurgia no quadril. Vai ter que fazer, não tem como você não fazer isso, porque já está, né, já está numa situação complicada. Né? A Flávia trabalhou a vida inteira na roça, no meio das pedras ali, forçou a perna e vai ter que fazer essa cirurgia, né? Ninguém é de ferro, né, Flávia? Aí, em algum momento... na consulta, a Cleusa diz o seguinte, olha, essa cirurgia eu faço para ti, assim, se tu quiser amanhã ou depois da manhã, e custa R$10.000, Flávia. E a Flávia diz, eu não tenho R$10.000. Isso é muito dinheiro para mim, eu não tenho R$10.000. E daí a Cleusa diz, tá, então vamos fazer o seguinte, eu faço para você pelo SUS e você me paga 5 mil. Você me paga R$2.000, me paga 3. É lá, né? Um valor bem inferior ao que deveria. E você vai fazer semana que vem. Aí o que a Cleusa faz com a Flávia? Bota ela fura a fila das cirurgias de quadril, coloca a Flávia que pagou por fora, na frente de todo mundo, porque sou eu, médico privado, que também faço lá no público, o médico é que manda lá, é assim que funciona, quem é enfermeira sabe o que significa isso, a hierarquia é gigantesca, eles são deuses lá dentro, né? E vai lá e faz. Tem muita gente ganhando muita grana com isso. E é assim que funciona. E é ótimo que o sistema não funcione adequadamente, porque tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso. Inclusive, não precisa que a atenção básica funcione. Se a média e alta complexidade é onde vai 80% do nosso orçamento da saúde, porque é ali que está a grana, ali que tem dinheiro. E vejam, média e alta complexidade, 70% dos procedimentos que a gente faz no Brasil inteiro em média e alta complexidade é feito pela iniciativa privada. O SUS tem pouquíssima estrutura de média e alta complexidade para dar conta da demanda.
E aí a gente está dizendo, e a Leia tem razão, essa é a estatística. Se a gente fizesse a atenção básica funcionar como deveria funcionar, aqui o diretor clínico do maior hospital que tem em Passo Fundo, toda vez que a emergência superlota, ele disse, isso aqui superlota porque a atenção básica não funciona. É bem isso. Mas para que tem que funcionar a atenção básica? Se o dinheiro que é proporcionado pela doença das pessoas está na média e alta complexidade, é importante que as pessoas adoeçam. Isso é o que a gente chama de mercadoria da doença, o capitalismo da doença. Tem gente que ganha muito dinheiro, Leia, com isso, então tem que adoecer mesmo, entendeu? Então, eu estou trazendo esses elementos todos para dizer o seguinte, há uma concepção que cada vez mais ganha, eu diria assim, como é que eu vou chamar assim, ganha, não é adeptos, vou usar o exemplo aqui da sociologia, ganha uma hegemonia, são os que hoje controlam esse negócio assim, né? Essa concepção mercadológica do próprio Sistema Único de Saúde. E aí é que eu queria entrar no tema da nova PENAB. Veja, nós precisamos apostar muito mais dinheiro na atenção básica. Mas não é só atenção básica. Eu queria assinar embaixo daquilo que a Leia estava falando. Como é que a gente organizou o SUS? A gente disse o seguinte, nós vamos colocar e fazer cobertura da atenção básica, vamos colocar unidades básicas de saúde, vamos organizar isso de forma territorial, né? Vamos colocar uma equipe da estratégia de saúde da família, que desmontamos tudo nos últimos anos, e eu não estou exagerando aqui, certo? Essa era a nossa questão. O ponto de partida é a atenção básica, a atenção primária, o que for. A gente se inspirou em outros países que fizeram assim e dissemos, vamos colocar nessas unidades básicas de saúde um grupo de profissionais para dar conta da demanda das pessoas, de modo que a gente evite o máximo possível de chegar na média e alta complexidade. E aí nós colocamos técnicos de enfermagem, colocamos enfermeiros, colocamos agentes comunitários de saúde, colocamos médicos, clínicos gerais, profissionais, colocamos uma estrutura física para isso. Depois a gente ampliou esse programa chamado NASF, nós criamos os núcleos, né? Os núcleos que ampliam a quantidade de profissionais, colocamos fisioterapeutas, colocamos nutricionistas, ampliamos o número de agentes comunitários de saúde, vinculamos esses profissionais todos, principalmente os agentes comunitários de saúde, ao território onde ele está, isso é fundamental, certo? E dissemos, cada estratégia de saúde da família vai atender no máximo 4.000 pessoas dentro de um bairro, certo? E colocamos o financiamento, vejam, o financiamento que o governo federal e estadual encaminhava para os municípios tinha a ver com essas equipes. E havia incentivos, inclusive, de modo que os municípios possam ampliar cada vez mais a cobertura, na perspectiva do que a gente chama de financiamento indutivo da atenção básica. O financiamento induz as prefeituras a ampliarem a cobertura, porque quanto mais eles ampliam a cobertura, mais dinheiro eles recebem, mais incentivos eles recebem. Certo? E com isso a gente poderia ir reduzindo. Paralelo a isso, estou falando aqui dos esforços que a gente fez e do quanto a gente retrocedeu depois em relação a isso. Paralelo a isso, a gente, no Brasil, depois de 30 anos praticamente, começamos a conversar e tomar algumas iniciativas sobre o tema da formação dos profissionais, especialmente médicos. Eu fico indignado, às vezes, quando tem gente que não consegue captar isso e acha que o que a gente fala é bobagem ou é só uma questão de princípio ideológico. Mas veja o seguinte, eu não preciso forçar aqui para vocês se darem conta de que, historicamente, os médicos formados em hospitais, em universidades públicas, eram filhos de médicos e filhos de advogados, na sua grande maioria. Não era isso? Porque a gente fazia a excelência, e para fazer a excelência, a gente fazia um vestibular rigorosíssimo, que pouca gente poderia entrar, e só poderia entrar lá filhos de gente que tinha capacidade de terminar o ensino médio em escolas privadas, vai para o cursinho. Nós não tínhamos, no Brasil inteiro, muitos cursinhos, muita gente ganhando grana com isso, gente que tem tempo, não precisa trabalhar, e ficava só estudando 2, 3 anos para passar na medicina, nas universidades federais,
E aí a gente passou a pagar 7, 8 mil reais por mês com o dinheiro da Dona Maria, que ganha um salário mínimo, porque é ela que paga imposto mais do que qualquer outro, né? Com o dinheiro da Dona Maria, que pagava 40% de carga tributária, porque a maior carga tributária está no consumo e não no patrimônio, financiava esses filhos de advogados, de médicos, enfim, nós criamos uma casta desses profissionais que odeiam o Sistema Único de Saúde. Muitos deles. Que acham que o SUS é o fim do mundo, que eles não estudaram tudo isso para trabalhar no SUS. E nós começamos a mexer com isso, quando a gente começou a criar a Universidade Federal aqui em Passo Fundo, tem um curso de medicina público. 95% dos que entram até então, agora não é mais, porque mudaram tudo. 95% de vagas na Universidade Federal Fronteira Sul era para pessoas que terminaram o ensino médio numa escola pública. Certo? Numa escola pública, e a gente mudou a realidade, enfim. Estou trazendo uma série de elementos que tudo isso a gente jogou fora. Tudo isso, praticamente, a gente mudou completamente. Não é mais assim, mudamos os critérios, voltamos ao que era anterior, porque era muito complicado fazer isso, né? E assim por diante. Então, vejam, mas eu, para terminar essa parte, não quero falar muito, eu olho esses processos todos como parte da política que a gente tem que fazer no Brasil. É assim mesmo, a gente vai um pouco, volta atrás, vai um pouco, volta atrás. O bom é que a gente está fazendo e conversando sobre isso. Né? A gente está percebendo como é que a gente tem que fazer as coisas. Em 2016, por isso que as coisas na política elas não são por acaso. Elas vêm para fazer grandes mudanças. Em 2016, se não me engano, em 2017, a gente aprovou no Brasil a nova PNAB, que o Plano Nacional de Atenção Básica, o mais fundamental do Sistema Único de Saúde. A gente fez uma reformulação. Essa reformulação não consultou uma vez sequer o Conselho Nacional de Saúde, para vocês terem uma ideia. Né? E o Conselho Nacional de Saúde se posicionou contra isso publicamente, nota pública, fez manifestação, esperneou, mas ninguém sequer ouviu o Conselho Nacional. Foi feita uma consulta pública, as pessoas poderiam lá na internet consultar sobre isso e assim legitimaram e mudaram praticamente tudo que é atenção básica. Isso tudo que eu falei para vocês sobre atenção básica não é mais assim, necessariamente. Certo? Hoje nós temos 2 blocos de financiamento só. Investimento e custeio. Aí vocês vão dizer, mas o que tem a ver isso com... Tem tudo a ver. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu preciso fazer uma campanha de conscientização contra o... Vamos pensar uma coisa aí. Bom, lá em Joinville, muita gente está fumando, jovens estão voltando a fumar com esse negócio do cigarro eletrônico, não sei o que é, enfim, eu não entendo muito disso, mas enfim. E aí isso está criando problemas de saúde. A prefeitura precisa fazer uma campanha de conscientização, pelo menos 2, 3 por ano, para que as pessoas não fumem, né? Certo? Quando era diferente o princípio do financiamento, vinha dinheiro para esse tipo de coisa direcionado. Certo? Direcionado, ou seja, o que a gente chamava de carimbado. Por que vinha assim? Porque isso forçava as gestões a fazerem coisas que, naturalmente, eles não gostam de fazer, porque não aparecem. Se eu faço 3 campanhas para que os jovens parem de fumar, vocês acham que isso vai aparecer na campanha eleitoral? Não, não vai aparecer. Agora, se eu colocar uma pintura nova lá na unidade básica de saúde, no hospital municipal que eu tenho, aquilo vira 50 fotos na campanha e fica muito lindo, certo? Eu não vou fazer campanha de conscientização. É óbvio que eu não vou fazer. Eu vou fazer outra coisa. Uma comunidade X está me pedindo uma unidade básica de saúde há muito tempo, mas eu tenho 50 mil reais para fazer 3, 4 campanhas de conscientização sobre, sei lá, 3, 4 temas. Vocês acham que eu vou fazer campanha de conscientização? Não vou fazer. Eu vou lá construir uma unidade básica de saúde para um bairro que me pediu. É disso que estamos falando, custeio e investimento. Só isso. Não tem nenhum financiamento indutivo para a gente avançar. Essa é a primeira mudança, uma das mudanças. Outra, eu falei para vocês antes, a estratégia sempre foi vincular os trabalhadores no seu território. Hoje não se vincula mais nada. Não se vincula mais nada. Não tem nenhuma necessidade de vínculo. E por que isso é importante? Eu vou dar um exemplo para a gente entender um pouco isso. Lá na unidade básica de saúde da Leia,
certo? Que ela está no bairro, o bairro Santa Maria, que não é um bairro muito grande, ela mora lá, certo? E a agente comunitário de saúde de lá, que visita a Leia, é alguém do bairro. E a gente conhece quem é do bairro, né? Todo mundo se conhece. O bairro, todo mundo se conhece, certo? Então, o que vai acontecer? Se a Maristela vai lá na casa da Leia, e a Maristela é vizinha, sei lá, mora no mesmo bairro, tem uma relação, tem um tipo de relação. Daí a Maristela, como agente comunitário de saúde, vai lá e vai dizer, olha, Leia, como é que você tá? Tá tomando o remédio direitinho? Tá sentindo alguma coisa? Vamos marcar alguma consulta para você lá na unidade básica de saúde? Você está tomando o remédio? Está se cuidando? Está se alimentando bem? A Leia vai dizer para elas, ela vai dizer para ela assim, sim, eu estou fazendo, não, estou fazendo, eu estou meio relaxada ultimamente, não estou tomando direito o remédio, certo? Eu tô ando com alguma dificuldade, sei lá, meu filho viajou, fiquei sozinho, vai abrir a vida dela para a Maristela, porque ela conhece a Maristela, é do bairro, confia nela. Agora, se a agente comunitária de saúde, a Flávia, que mora no outro lado da cidade, que a Leia nunca viu na vida, vai lá na casa dela, bate a porta, a Leia vai olhar de longe e vai dizer, quem que tu é? O que tu quer? Daí a Flávia diz, eu sou agente comunitário de saúde. Ah, não, comigo tá tudo bem, não se preocupe, tá ok. Nem vai receber. E se receber, vai dizer, não, tá tudo certo, não precisa, eu tô bem de saúde, tomando direito, pronto. Né? A relação é completamente outra coisa, certo? E além do mais, a Flávia vai estar no bairro da Leia hoje, amanhã ela pode estar lá no bairro da Mariani, no outro dia pode estar lá no bairro da Creuza, porque a gestão não tem suficiente, vai chamando um aqui, o outro, e vocês imaginem a relação que vai ter. Essa é outra mudança da nova PENAB. Não está mais preocupado com o território. Nem um pouco. Terceira coisa, só para ir citando algumas coisas. Para vocês entenderem como a gente desconstruiu. A própria Maristela pode ser chamada para fazer, por exemplo, trabalho na área da... como é que chama? Agentes de endemias. Mas não sei se tem alguém aqui que é agente comunitário de saúde. Tem alguém que é? Se tem alguém, sabe que ela pode, em qualquer momento, ser chamada para fazer alguma coisa de agentes de endemia. Agora, em tempos de dengue, por exemplo, pode fazer outra coisa. Não precisa mais necessariamente só fazer agente comunitário de saúde. Ela pode ser transportada de um lugar para outro, sem nenhum vínculo de território. Outra coisa, as unidades de saúde vão receber incentivos de financiamento conforme a quantidade de atendimentos. Tem coisa mais privatizante, mais empresarial, do que trabalhar com quantidade. Com quantidade. Então, se eu quero que a minha unidade fique em primeiro lugar e a prefeitura receber um pouco mais de dinheiro, ao invés de atender a Nair, falando com ela 15 minutos na atenção, eu vou chamar ela em 5 minutos, em 2 minutos e pronto, venha outro. Porque eu preciso mostrar produtividade. É assim que a gente está fazendo. Vocês acham que a produtividade vai ter resolutividade? A relação na saúde não é de produtividade. Tem muitas, né, Maristela, que vai lá na unidade básica de saúde, ela não está doente, ela não tem nada, ela só quer conversar. E conversar é parte do processo de saúde. Certo? Claro, a gente tem que ter paciência e tudo mais, mas isso faz parte do processo. Aliás, tem pessoas que marcam consulta com o médico só para conversar com o médico, né? E é assim mesmo. Tem que conversar, se precisa, tem que conversar. Mas isso não pode ser em termos de produtividade. Vocês percebem, para terminar, para dizer o seguinte, a grande maioria dos municípios estão terceirizando todos esses processos que eu estou falando para vocês. Não tem mais concurso público e, portanto, não tem vínculo. Como é que a gente vai criar vínculo se não tem concurso público? Aqui em Passo Fundo, eles estão contratando por uma iniciativa privada, por uma empresa privada, enfermeiros e técnicos de enfermagem para trabalhar nas unidades básicas de saúde, e eles vão lá e eles praticamente não fazem nada porque tem muito medo de fazer errado, e se fizerem errado eles vão para a rua, portanto não tem certeza de que vai ficar, a cada 15, 20 dias eles mudam, não tem vínculo, não tem processo de trabalho. Se eu vou consultar hoje, tem uma pessoa, vou consultar depois de 15 dias, tem outra pessoa que não sabe o que eu já fiz lá, por que eu estou lá, enfim. Eu estou trazendo uma série de elementos e talvez muitos problemas para dizer o seguinte para vocês: o modelo de atenção
e a forma como a gente organiza as ações e serviços de saúde, ele responde a princípios econômicos, a princípios políticos que não necessariamente dialogam com aquilo que a gente defende no Sistema Único de Saúde. Nós defendemos, e é fundamental, que a gente tenha profissionais da saúde preparados para atender o Sistema Único de Saúde, para atender o SUS. O médico me falou outro dia aqui. Ele disse assim, Jorge, aqui, Passo Fundo deve ter uns... Passo Fundo é polo, é grande aqui, a saúde é muito forte, é privada. Ele disse, aqui a gente deve ter em torno de umas 2.000, 2.500 médicos na cidade. Certo? E não tem profissional para contratar na atenção básica, na rede pública. Não tem. E não tem, porque semana passada, inclusive, eles lançaram um edital para contratação, e além de pagarem menor do que deveriam, pagam um pouco, não tem estrutura para trabalhar. Não tem estrutura. Aí ele me disse, municípios próximos pagam muito mais caro. Os médicos preferem viajar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e no município próximo do que ficar aqui para trabalhar do lado da casa dele. Por quê? Porque os municípios maiores, acima de 50 mil habitantes, a saúde é muito precária. Municípios acima de 50, municípios com 100 mil habitantes já têm problemas seríssimos na atenção básica. Os municípios menores resolvem muito melhor isso, mas os maiores têm problema na atenção básica, têm problema na estrutura, têm problema, enfim, dos processos de trabalho, têm problema muito graves em quase todos os procedimentos de saúde. E aí, a gente vai ter muita dificuldade de ampliar a cobertura para 100% da população. Para isso precisa de dinheiro, para isso precisa de concurso público, e essa tem que ser a nossa luta enquanto conselheiros, enquanto, enfim, a gente aprimorar cada vez mais o debate sobre a saúde e entender que esses processos todos acontecem porque, enfim, a depender das políticas públicas que os que entram como resultado dos processos eleitorais, eles pensam. Então, por isso que eu sempre insisto na ideia de que a gente tem que... Não estou falando do governo federal, no município, quem é o vereador que defende o Sistema Único de Saúde? Ou o vereador é amiguinho lá do secretário para furar fila também no município? Tem isso, né? Vai lá no vereador que ele consegue a consulta para ti. E o vereador coloca um assessor dele só lá para cuidar das consultas particulares e privadas que ele consegue para sua base eleitoral. Não era assim, por exemplo, até pouco tempo atrás, os deputados financiando casas de apoio nos municípios? Aqui no Rio Grande do Sul tinha um problema gravíssimo em relação a isso. Os deputados todos começaram a gastar grana colocando casas de apoio nos municípios polo, né? E a pessoa vai lá para acompanhar o seu paciente, o seu parente, o seu familiar, né? E não tem lugar para ficar. Ou tem que pagar um hotel 100, 150 diária. Aí o deputado, queridinho do deputado, gente boa, ele bota lá uma casa para as pessoas dormirem de graça. E depois tem que votar nele, né? E depois ele faz a falcatrua dele que ele quiser. Aí, quando alguém entrou, disse o seguinte, escuta, nós vamos regulamentar isso aí. Não é o deputado que vai fazer isso. É o Estado que vai colocar casa de apoio para que os pacientes, familiares de pacientes, possam dormir ali. Vamos publicizar essa política e não privatizar como você faz. Então, é isso. Eu queria compartilhar com vocês alguns desses elementos. Eu nem entrei muito aqui nos demais diretrizes que a gente tem, mas, enfim, também a gente não vai fazer intervalo porque a ideia aqui era conversar e construindo junto, por isso que eu queria escutar vocês um pouco antes. Essa sua colocação, Maristela, de alguém que está dentro da rede, né? Está lá dentro trabalhando, enfim, sabendo como essas mudanças todas, que a gente às vezes fala muito da teoria, mas o que está acontecendo é exatamente isso que ela está falando, assim, uma parte do que está acontecendo, né? Em Porto Alegre, a gente está fazendo uma formação com o pessoal do Conselho Municipal de Saúde, eles estão trabalhando com o conceito de empresariamento na saúde. Empresas que entram, são contratadas empresas para tocar toda a atenção básica. Então, eu contrato enfermeiro por uma empresa, eu contrato agente comunitário de saúde por uma empresa, eu contrato vigilantes por uma empresa, eu contrato uma empresa, também por empresa para fornecer coisas, tudo é empresa. Então, por exemplo, você vai lá na unidade básica de saúde, não vai ter mais nenhuma pessoa, não terá mais nenhum profissional
concursado, tudo por contratos empresariais, de empresas terceirizadas que colocam as pessoas para dar atenção básica. Como é que você vai fazer saúde assim? Não tem como você fazer. Você vai fazer aquilo que a gente chama de, literalmente, o conceito é ausência de doença. Tá com dor de cabeça? Vai lá na unidade básica e vai te dar um remédio. Aí volta para casa. Mas não tem processo, nada disso. Né? Não tem mais nada disso. Não tem processo, não tem. Entende? Então, assim, e dizem que isso é melhor do que o que a gente tem feito até então. E nós sabemos que não. Nós sabemos que não. Isso não resolve. E vocês lembram da discussão que a gente fez na primeira etapa da formação sobre a cobertura de saúde, a cobertura universal? Esse é o conceito na prática. É uma cobertura que gradativamente a gente vai tendo, né? Já tem lugares, por exemplo, em que o município, ninguém diz que tem nada. Ó, se você quiser, vai lá na iniciativa privada e resolve ali. Nós estamos com a responsabilidade apenas de dar o mínimo para vocês. E pronto. E é só isso. Então, esses processos de empresariamento, de ter que trabalhar com produtividade e tudo mais, isso tudo na perspectiva da cobertura universal, e não mais como sistema universal. A gente vai reduzindo cada vez mais. Vejam, esse tipo de coisa não é por acaso. E modificar essa realidade com unidades de saúde que tem que responder à quantidade de procedimentos, Henriette, de novo, vocês percebem a relevância de você ter profissionais vinculados que não tenha que estar preocupado com 50 consultas que tem que fazer na unidade básica de saúde, que trabalhem com outro tipo de processos de saúde? A gente só vai reverter esse tipo de coisa o dia em que a gente tiver a atenção básica funcionando, agentes de saúde conscientizando as pessoas lá na casa, tu tem que fazer a vacina, né? Nós estamos num período, por conta da pandemia e pelo cenário que a gente vive no Brasil, de negação da vacina. E aqui não é nenhuma forçação, mas não tem como não fazer isso. Se você tem uma autoridade máxima que não incentiva as pessoas a fazer vacina, aliás, incentiva as pessoas a negar a vacina, a gente acha que isso é bobagem. Não é bobagem. Isso dá munição para as pessoas não vacinarem filhos e começarem a desconfiar de todas as vacinas. É assim que funciona as sociedades em massa. A psicologia social já nos explicou isso. Os grandes líderes, eles influenciam muito as pessoas e os seus seguidores. E as pessoas influenciam outras pessoas. A gente está num cenário de negação da ciência, de negação da vacina, né? Alguém fez todo o esforço, até hoje nunca publicou, todo mundo, todos os líderes mundiais saíram publicamente se vacinando para incentivar isso, e nós temos alguém aqui que o tempo todo negou isso. Nós vamos ter consequências gravíssimas daqui a 5, 10 anos, vocês vão ver. Essa geração de gente que estamos produzindo agora vai cada vez mais negar esse tipo de coisa. E aí o desafio da saúde pública de reconvencer as pessoas. E a gente só vai conseguir fazer isso se fizer programa, se fizer campanha, se colocar profissionais que dialogam com a sociedade, que dialogam com as unidades de saúde, que dialogam com as pessoas lá na sua casa quando está grávida, tem que vacinar, tem que fazer todos, né? Isso vai levar uma geração para a gente retomar essa cultura do cuidado, da vacina e assim por diante. E nós já vínhamos, inclusive, numa tendência de diminuição da quantidade de vacinas aplicadas em várias coisas, né? Algumas doenças já erradicadas estavam voltando. A tendência é que daqui para frente, por conta do que a gente viveu esse período todo e pode continuar vivendo, isso vai aumentar muito mais. Nós vamos reduzir cada vez mais, né, o percentual de aplicação de vacinas. E aí, Henriette, essa para mim é a briga sempre. É que nem a historinha lá do município que eu fui, por sinal, em Santa Catarina, não lembro qual é, a gente foi visitar vários municípios, e aí a secretária de saúde dizia assim, ó, eu não quero mais fazer nada. Eu não vou fazer mais nada porque aqui a gente tem um grupo que trabalha todas as quintas-feiras contra o tabagismo. As pessoas que fumaram a vida inteira, vinham aqui na unidade básica de saúde, tem para fazer exercício, para fazer não sei o que, de prevenção, a gente coloca tudo para eles disponível aqui, eles não aparecem. E eles só aparecem aqui quando estão doentes. Então, a gente decidiu não fazer mais nada, porque não adianta. Deixa eles adoecer, então, porque não querem se prevenir. Eu disse para ela assim, o que tu prefere fazer?
um esforço de convencê-los, e talvez vocês não tenham convencido eles para vir aqui, né? Aí a tarefa é da gestão de convencer as pessoas. Como é que vai convencer? Eu não sei como vai convencer. Sei lá, bota uma música para eles, faz um baile. E no baile eles vão dançar e vão se mexer, e meia hora antes do baile faz uma aula de conscientização e depois segue o baile. Sei lá, eu estou inventando coisa que para dizer o seguinte: não adianta você dizer que não vai oferecer mais, porque na primeira dorzinha de cabeça que ele vai ter por causa do problema do tabagismo, vai cair no teu colo. Ele vai vir aqui e ele vai ter que ser tratado. Tu vai lidar com ele de qualquer forma. Então, inventem alternativas. É mais ou menos isso, assim, né? Quando a gente diz, então não quero mais porque as pessoas não vão se vacinar mesmo e não sei mais o que fazer. Não, nós vamos ter que refazer todo o trabalho de conscientização das pessoas para convencê-los novamente da importância da vacina, porque isso vai evitar. Vejam, aquela vacina que protege contra o câncer de útero, né? Que começaram a vacinar as meninas de 14, 15 anos, alguma coisa assim. Olha a ladainha, o choradeira que aconteceu, que isso estaria fazendo com que as crianças ou adolescentes estejam sendo incentivados a fazer sexo. Esse era o debate que a gente tinha. O tamanho do descontrole que a gente tem sobre isso. E muita gente não foi se vacinar por isso. Entendeu? Então, é isso. Concordando contigo, do quanto a gente tem tarefa pela frente para fazer. Incorporar cada vez mais novas tecnologias, e são tecnologias, né, como essas que você estava falando, para que a gente possa, que não é só o remédio, não é só a farmácia, não é só os fármacos que resolvem o problema. E a gente tem feito isso, tem havido vários esforços nesse sentido de incorporar novas formas de tratamento, alternativos, enfim, que você estava falando antes, e que são importantes, inclusive, mas que é uma coisa demorada, vai devagar, enfim, mas é assim mesmo. É a nossa esperança, né? Eu diria assim. É isso importante a gente manter, assim, e cultivar, inclusive. Apesar de todos os atrasos que a gente tem, eu enxergo, eu vejo os processos assim, eles são altos e baixos, altos e baixos. Os momentos da política sempre foram assim, das políticas públicas, de tudo que. Então, assim, a esperança é de que a gente, depois de um tempo, retoma, e o bom é que a gente retome aprendendo com o que aconteceu. E aí a gente vai avançando, acho. Eu sou, pelo menos, apesar dos atrasos, eu sou um otimista em relação a isso. E eu falei para o outro grupo outro dia, o otimismo, para mim, se justifica, por exemplo, por causa de uma atividade como essa. Nós estamos aqui falando sobre o SUS. Então, assim, tem gente que vai continuar lutando para que a gente consiga avançar. Gostei muito da tua conceituação, assim. Acho que é uma raiva, no bom sentido da palavra, uma raiva, como é que eu vou dizer, positiva, eu diria, assim, que nos coloca no estágio da indignação diante do que acontece, mas ao mesmo tempo alimenta o nosso sonho de, no momento em que a gente resiste e não aceita os retrocessos, a gente também sonha para frente, né? Isso é muito legal. É isso aí, bem lembrado, assim. E, aliás, como é que eu vou dizer assim, esses poucos avanços, né, com a inclusão dos tratamentos, das plantas, com a aprovação da Anvisa e tudo, a gente foi conquistando devagarinho. Tem todo um movimento no SUS, inclusive, que defende isso, né, que trabalha com isso, enfim, que a gente precisa ampliar mais ainda, né? Nós estamos no terceiro, no dia 16, nós vamos fazer o quarto encontro, né? É o quarto? É o quarto encontro. Ciclo orçamentário e instrumentos de planejamento no SUS. Exatamente, é isso aí. Instrumentos de planejamento. Nós vamos conversar sobre isso. Também tem. Esse aqui é uma coisa bem mais específica para conselho e tal, mas mesmo que não seja conselheiro, é muito importante saber isso. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. De novo, na mesma perspectiva, assim, de identificar como é que os gestores também planejam a saúde, ou não planejam, deixam de planejar, enfim, a depender das concepções que eles têm, né? Então, tudo isso é perpassado pelas concepções. A gente vai conversar um pouco sobre isso e, sobretudo, os instrumentos que estão disponíveis, a gente vai falar bastante sobre isso. É bem legal esse tema também. A gente está, inclusive, aqui em Passo Fundo, com o conselho conversando sobre isso, a gente vai ver sobre os prazos, o que tem que fazer, como é que a gente, né, organiza o
O planejamento aí é fundamental para o exercício do controle social. Ele é uma ferramenta importantíssima, assim, talvez seja o principal, assim. Nós temos na saúde a capacidade de poder incidir no planejamento. Então, vamos conversar sobre isso. Depois ainda sobram mais 2 temas, né, que é o tema do, se não me engano, o tema do financiamento e o tema do controle social, propriamente dito, que a gente vai conversar. Então, esperamos, né? Estamos, na verdade, encerrando a metade do curso, é isso, né, Mariane? São 6 encontros, estamos encerrando o 3º. Boa semana a todos. Previsão é de frio a semana inteira e chuva, então se preparem.